Fala galera, boa tarde. Estamos indo para mais um episódio do Performers Cast, 21º episódio, Lucão. Tá passando um tempinho. E passando um tempinho já aqui com vocês, agradecer a todos que vêm acompanhando a gente. Hoje com um convidado muito especial, o Sandro, ele é contador, empresário e vai compartilhar aqui as experiências dele com nós e com vocês também. E antes de passar a voz para ele, vamos fazer nossos agradecimentos, né? É isso aí, galera. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Hoje é boa tarde mesmo. Hoje é boa tarde. E já vou falar que esse episódio é gravado. O pessoal fica achando que é ao vivo, não. Isso é gravado. Isso é gravado. Mas vai... Amanhã vai no ar. Amanhã, a hora que vocês verem, já é hoje, né? Que loucura, né? É a vida. Vamos lá, gente. Primeiramente, aí agradecer os patrocinadores. A gente... Só tem a agradecer. Sync, Medicina Integrativa, legal que tá aparecendo ali, ó. Aí eu já vi legalzinho, ó. Dr. William, nosso parceiro que já vem no podcast, né? Já tem que tentar trazer ele de novo, né? Cara, foi um episódio bacana foi um episódio bacana aí sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Isso é um tema que hoje tá em alta, é bacana falar com isso daí. Segundo patrocinador, AluCash. Então, nosso preso, nosso amigo Maurício aqui também, que cede o espaço também aqui pra gente fazer a nossa gravação. Terceiro patrocinador, Instituto Garbulha lá. Tá vendo, viu? Que legal, tá pensando ali. Você falou que eu não ia lembrar, eu tô vendo agora. Isso aí, olha o Justar, você tá muito bem. Isso aí, produção. É isso aí, uma clínica multidisciplinar, é isso mesmo. Você entra torto, sai reto e sai com músculo agora. E digo mais, sai com cabelo. Vai sair com cabelo, novidade. Tem novidade entrando lá. Tratamento capilar com microagulhamentos, aplicação de minoxidil, essas coisas, né? Meu irmão, até daqui a pouco eu e o Luquinha aqui, vocês vão ver, a paradinha fechadinha aqui, viu? Vocês vão ver, espere. O que mais que tem? Visa Imagem Masculina, minha empresa, né? Eu deixo os caras alinhados. O Sandro, por sinal, é cliente, um dos clientes mais antigos, né? Não posso falar assim a real, né? Sim. Eu sou dele, ele é meu, então assim, depois a gente até conta um pouco essa história, como é que a gente se conheceu nisso daí. Eu sempre falo, essa troca, essa parceria, né, que agrega e vai levando durante anos. Porque eu cresci e eu vi o Sandro crescendo também. E é muito legal, né? Isso é bacana. Bacana isso daí. Então, ele me deu a oportunidade de ser meu cliente lá atrás. E logo em seguida eu já entrei como cliente dele também. E estamos juntos aí até hoje. Olha, também. Bem legal. O que mais que tem? Pulpete. Isso aí. Agora é a hora de alinhar o quê? Os pets, né? Os pets. Os pai de pet aí adora. Aliás, temos que trazer o Bruno e o Diego aqui, porque, cara... Vamos bater o martelo, chamar eles para as próximas semanas. Vou chamar para a próxima. Chama eles. Porque, assim, é bem legal, eles estão crescendo, é um tema bem legal de falar, assim, porque a gente trabalha em alta performance, e aí, pensando no mundo animal, hoje a gente pensa que o pet é uma das vamos dizer assim, no mercado financeiro que mais cresce no mundo, né? Tipo assim, tanto o apego, né, com o mundo pet cresceu muito hoje, cara, você vê uns cachorrinhos aí, é uma fortuna, né? Uns gatos sem pelo, não é verdade? Os cachorros com muito pelo. Os cachorros com muito pelo, meu mesmo, terrível, né? Mas assim, é isso aí, galera. Vamos começar. Vamos pra cima. Sandro, gostaria de agradecer. Palha de café, esqueci o palha de café, ó, tá vendo? Sabia. O Ju não avisa, eu só vi lá o vermelho. Olha, falando nisso, é outro Lucas, temos que combinar trazer ele. Sim. A empresa dele disparou, cresceu um monte, meu irmão. Eu lembro que a gente falou, meu irmão, no tempo certo, o moleque trampa direitinho, as coisas é disparar. Se eu fosse falar hoje sucesso de faturamento que eu vejo, assim, de crescimento que teve no último ano, assim, como empresa, o cara aqui deu show. Né? Não só em acreditar no processo, mas de fazer o que é certo, né? Foi um cara que confiou. Cara, é um excelente ser humano. Não tem que falar. A gente já teve ele aqui uma vez, a gente vai trazer aqui, você vai ver que o papo já até muda. O cara já fica até mais... Vai bonito. Vai até mais bonito. Ele merece. O moleque é bom, o moleque é gente boa. Sandro, então eu gostaria de agradecer sua presença, aceitar aí o nosso convite e dizer que, já acima de tudo, é pré-requisito ser uma boa pessoa para estar participando do nosso programa. Então pode ter certeza que a gente já considera você uma excelente pessoa por estar aqui. Então, sem mais delongas, fala pro pessoal um pouquinho da sua história, quem que é o Sandro, como tudo começou, como você chegou até aqui hoje. Muito bom. Boa tarde, Lucas e Lucas. Amém, boa tarde. É uma alegria muito grande, uma honra também estar aqui com vocês. A gente acompanha o trabalho que vocês fazem, tanto com o podcast quanto os negócios de vocês. Tenho o prazer de conhecê-los já de longa data, né? E saber da trajetória e o caminho de cada um, né?
Herbulha, desde o começo, sempre uma pessoa de muita integridade, né? De muito esforço. Então, saiba que sempre vai ser uma referência, né? É muito bom conhecer uma pessoa que trabalha com a seleção brasileira das Olimpíadas. Agradeço. É muito legal, é algo que eu sempre falo com o pessoal. Conheço o Lucas e ele é um cara muito legal, porque ele trabalha com o pessoal das Olimpíadas, imagina. Então, fico muito feliz. Referência, exatamente. Né? Fico feliz em conhecê-lo, não somente depois disso, mas antes. Então... E o Lucas, a Nata, a gente já tem uma grande história no passado que começou aí com um simples corte de cabelo, uma captação na rua. Falo disso também muito hoje, muito. Eu nem lembro quem que fez a captação na rua, com um panfleto. Foi o Zé, né? Lembra do Zé ou não? O Zé, acho que foi o Zé. Mas era era na barbearia pequenininha. Era ali do lado da pizzaria. Isso. O Zé, a gente trocava ele lá... Vender uns bombons, falava pra ele entregar uns panfletinhos ali. Que legal. Foi. Então, o semáforo e tal, o moleque era... Foi nessa época, eu tinha uma CG, eu tava na rua, se não me engano, tava chovendo. Ele parou ali, não sei o que lá, vai lá. E eu fui. Mas eu já conheci o Lucas, porque ele já trabalhou em outra barbearia, eu já tinha ido cortar cabelo com ele. A propósito, eu tinha cabelo. Na época, pra você ver como que já faz tempo que a gente trabalha junto. É real. Histórias reais. E hoje ele cuida muito bem da minha barba e do cabelo do meu filho. Continua fazendo cabelo e barba. Eu tô indo pra esse mesmo caminho aí. Exatamente. Continua fazendo cabelo e barba. Então é o cabelo do meu filho e a minha barba. É um trabalho só, né? Você for ali fazer a sua comanda. O legal de ter a barba é que assim, a gente tem que ter um motivo pra ir no barbeiro, né? Exato. Acho que o homem tem que ter esse momento. Fala, cara, sem barba, sem cabelo não dá. Pelo menos aí do então, voo no meu irmão, barbeiro. tem cara, eu até brinco assim, cara, pra mim assim, o cara pode não ter cabelo, mas não ter barba também é sacanagem, né, gente? Não é possível, né? Deus não faz nada errado, gente. Não, né? Eu já conheci uns caras sem cabelo e sem barba e fala, paz, cara, como é que sobrevive? A autoestima do cara você pensa. Ou o cara tem uma autoestima muito boa, cara. Não, mas falando nisso, falou do The Rock, por exemplo. The Rock não tem barba, não tem cabelo, mas ele tem 140 de músculo. Compensa no shape. Eu sempre falo, 140 quilos de músculo. Você não pode deixar o careca prevalecer. Você conhece o Sandro, aquele gordinho careca? Cara, não, pô. Ou se aquele fortão careca. Então, assim, tem que entender. Tem que ter uma qualidade de nuances, né? Entendi, tanto faz que sentido. Talvez o The Rock ele ficou careca por conta dos 140 kg de peso, talvez. Meu irmão. Pode ser. Não, o cara é um animal, mas assim... É que não determina, gente. Ajuda, lógico, a autoestima e tudo mais. Mas a principal autoestima, né? Eu acho que até nessa questão de cabelo, assim, pô, eu posso falar isso que eu pego com isso, né? Pelo amor de Deus. É assumir. Exato. É assim, o auto olhar pra você e não se sentir feio e assumir a sua aparência, a sua identidade de agora, não ficar destoando com aquele Sandro de 15 anos de idade, cabeludo e tal, porque a gente tem muito essa questão de aparência, né? Sim. Eu até falo do fisiculturista, é um exemplo, os caras acham que é magro. O Luquinha às vezes chega pra mim lá com os braços desse tamanhozinho assim, rapaz, daí emagrecida, eu falo, não é possível. Não me irrita não, Lucas. Não me irrita não, cara. Tô me matando treinando aqui, bicho. Mas essa associação de imagem com o passado nosso é muito, muito interessante. O cara não consegue se ver e assumir a identidade. Sim. E quando a gente assume esse negócio, cara, é muito bom, é muito importante. E entra também muita questão de tipo, é óbvio que eu assumi, né? Isso é nítido. Mas isso não tira a minha humildade de saber que eu sempre posso ser melhor. Então, ou seja, vou cuidar da barba, vou tentar cuidar do estilo, vou me vestir bem, vou me posicionar, e por aí vai. Mas, desculpa ter... Não, é legal, o papo é isso que a gente tava conversando, né? Ele vai do nada... Mas é exatamente isso, meu amigo. Mas a minha vida como um empreendedor começou na contabilidade, né? De fato, eu sempre trabalhei nesse ramo. Desde o começo da minha atuação profissional, quando eu era ainda funcionário, trabalhei sempre como folha de pagamento, sempre foi a minha especialidade, né? Até que eu trabalhei numa grande empresa, com muitos funcionários, e ali foi onde eu aprimorei mais. Hoje nós estamos falando de quantos anos de atuação já na área, Sandro? Cara, eu acho que tô beirando meus 20 anos só na parte de contabilidade. Caramba, olha aí. Só na parte de contabilidade. Bacana, com foco, experiência. Exato. E ali eu fui performando, né? Trabalhando cada vez mais para entender melhor a demanda dessa profissão. E aí surgiu a oportunidade. Saí da empresa, eu pedi para sair, me ajudaram. Não posso ser ingrato em dizer isso. A gente já estava com uma situação mais complicada lá na empresa. Aí eu falei, não, eu queria sair e tal, ainda não sabia o que eu ia fazer. Não confesso que eu saí para empreender, não.
sair de fato para arrumar outro emprego. Tá. Né? Só que aí apareceu uma oportunidade, pessoas me ajudaram, me ofereceram, falaram, olha, isso aqui te ajudaria como honorário para começar? Eu falei, eu consigo pagar meu sistema. Né? E aí eu comecei. Sim. E o engraçado disso é que quando a gente empreende, e eu acho que vocês passaram também por isso, que o dinheiro a gente começa a ver ele bem depois, né? E se começa, né? Vamos falar a verdade. É que depende do que você quer dinheiro, né? Você melhora a vida e tudo mais. Dinheiro, né? Agora fala assim, não vê, né? O dinheiro que eu me refiro é conseguir retirar. Retirar. O trabalho vem bastante, Exatamente. né? Então, assim, eu pagava as coisas que a empresa demandava. Sim. Né? Aí, quando começou isso a girar e ter uma rentabilidade, o negócio começou a ter viabilidade, ali foi uns 3 anos. É o que eu falo, é o mínimo. É o mínimo. Antes disso, cara, pode ter. É que a construção é muito importante, Sam. Você está falando assim, o que acontece? Às vezes as pessoas começam realmente, começou a dar certo, aí você começa a ganhar dinheiro. Mas qual que é o grande porém? A pessoa já começa a gastar, cara, viver como se fosse rico, né? Vamos dizer assim. Exato. E naquele momento ele talvez deveria estar fazendo uma base, investindo num alicerce, construindo um plano de carreira bacana ali em relação à tua empresa, porque a empresa ela também tem que ter um plano de carreira. Ou seja, ela também tem que ter um crescimento como empresa, né? Projeto, tudo mais. Exatamente. Só as pessoas não visualizam isso. Então, tipo assim, suga 100% aquele, vamos dizer assim, aquele lucro, tudo mais, aquele patrimônio da empresa para viver uma vida que nunca viveu. Sim. Só que aí, às vezes, verdade, o dinheiro não é dele, né? O dinheiro só que isso é limitado, exatamente, né? isso. Isso é limitado. Aí é onde que acontece isso. que a pessoa se limita. Né? E aí é complicado. Uma estrutura sólida, né? Sim. Como tudo precisa ter. Né? A sua vida pessoal tem que ter uma estrutura sólida. A sua vida empresarial também tem que ter uma estrutura sólida. Sim. E assim, eu sou formado em contabilidade, sou formado em administração de empresas, né? Pós-graduado em logoterapia, agora recentemente. Olha, me formei. Eu sou pós-graduado também em controladoria. Precisei estudar, mas falando sobre isso, eu acho... eu sempre gosto de falar, porque a gente teve uma criação onde a cultura que foi implantada é a cultura da casa própria e do emprego com mínima... Uma carteira registrada, né? Uma estabilidade. Exatamente. Estabilidade, eu acho que é a palavra da minha criação. Sim. Você tem que ter uma estabilidade. Exatamente. Sim. Né? A vida que eu vivo hoje e que vocês vivem também não existia na época. Como assim que você não sabe o que vai ter no mês que vem? Sim. Eu sei que vai depender de mim. Né? Agora, a estabilidade de você ter uma CLT, do salário cair todo mês, era o que foi implantado. Então, o estudo não era algo, né? A vida intelectual, a vida de estudos, não era algo que me puxavam muito, né? Meus pais, porque eles também, não é por mal, a gente sabe que foi uma cultura também deles. Né? Eles queriam que trabalhasse, fosse boas pessoas, né? Tivesse um bom emprego. Sim. E isso é que foi implantado. Mas quando eu comecei a estudar, e minha mãe sempre fala hoje, falou assim, nossa, eu não imaginei que o Sandro ia virar o que virou. Cara, quem não escutou isso aí tá errado. Se alguém não escutou isso aí... Sim. E não, já ouvi da família. A família fala assim, nossa, o Lucas hoje trabalha pra caramba, né? Estuda, fala um monte de coisa, nunca imaginei, não. E eu sei que não é por mal que as pessoas, mas é por conta daquilo que era esperado, vamos dizer. Né? E, então, eu me formei em contabilidade e logo assim me apareceu a oportunidade de tirar o CRC. Isso é algo que eu nunca vou esquecer. Porque quando eu fui lá fazer o CRC, tirei, paguei certinho. No CRC é como se fosse o conselho Exato, da contabilidade? Exatamente, Lucas. E aí no ano seguinte, você sabe que é muito caro ficar pagando essas coisas. Sim. E eu não assinava nada. Não assinava nada. Eu falei, pra que eu vou ficar gastando? E é caro, cara. Ficar bancando isso aí. Caro. Aí eu falei pra minha mãe, eu morava com a minha mãe, eu era novo ainda. Falou, mãe, não vou pagar isso não. Ela paga. Eu falei, não, mano, vou abandonar isso aí, porque eu não vou ser contador. Não tinha expectativa nenhuma de atuar como contador. Caramba. Falava isso, né? Porque como eu trabalhava com contabilidade, mas eu não assinava nada, não assinava balanço. E o especialista em RH, em folha de pagamento, não demanda de CRC. Entendi. Para assinar absolutamente nada. E aí sempre foi minha especialização, eu sou bom no que eu faço, né? Dá para eu criar uma carreira dentro disso, eu não preciso, não vou gastar, vou investir em outra coisa. Sim. Quando apareceu a oportunidade, comecei a atuar, e aí minha mãe só olhou pra minha cara.
Não. É bom isso, né? E ponto, né? E aí eu comecei a atuar. E aí, sobre performar, né? O pessoal pergunta pra mim, Sandro, e aí, mas por que as pessoas devem ser seu cliente? Por que você deve ser contador das pessoas? Uma coisa que eu gosto muito, e a gente sempre discute, né, Lucas? O Lucas, além de ser meu barbeiro, ele também é meu cliente, e ele vai poder confirmar, é que eu me envolvo muito. Eu me envolvo um pouco além do que um contador devia fazer. Esse é o meu diferencial, porque eu gosto das pessoas. Eu gosto de mostrar para onde elas podem ir, aonde elas podem chegar. Isso é legal. Né? E principalmente nessa área, né, de empreendedorismo, essa parte de investimento, essa parte de você não demandar de outra empresa, de ser CLT, de ter uma liberdade econômica e conseguir, né, produzir algo que está faltando. Sim. Produzir algo que está faltando, porque só você pode fazer o que você faz, do jeito que você faz, obviamente. E é aí que está. O meu trabalho é exatamente focado nisso, em acreditar nas pessoas, em poder mostrar que elas podem ir além. Né? A primeira vez que a gente conversou, que eu fui atender o Lucas, né, e ele não tinha interesse nenhum. Aliás, ele precisava de ajuda e tal. Eu falei, Lucas, não, deixa eu te ajudar. Ele é 4 horas. Eu falei, Lucas, depois a gente vê isso. Você precisa de ajuda? Tá comigo. E a gente resolve. Tudo irregular, meizinha, sem vergonha. Eu lembro. Começo, o cara começa certo e já tá errado. Eu sempre falo, não vai ter como aprender. Não, né? é assim, né? Era quase 10 horas da noite, a gente conversando, ele procurando as coisas dele, porque ele não sabia onde estava, porque ele não mexia com isso. Porque eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas que estão começando, elas precisam ser o administrador e o cara que produz. Sim. A gente sabe que é impossível isso. É loucura, né? Muito Na hora difícil. que a gente começa a perguntar das coisas, dos documentos que nós precisamos, eles falam, do que você está falando? Sim. Eu não sei do que você está falando. Não sei se eu tenho isso, não. Exatamente. É o que ele fala, cara. O pequeno empreendedor aqui no Brasil, ele, cara, assim, a gente sabe a quantidade de empresa que quebra aí e tal, não tem o que falar. Eu acho que coisa de 70%, 80% aí quebra nos primeiros 2 anos. Eu não tenho um dado correto, mas é uma coisa bem absurda, assim, tá? Sim. E a maioria é porque não sabe mesmo o que tá fazendo. E assim, não sabe por quê. Porque não é cultural nosso ensinar esse tipo de coisa nas escolas, no modelo básico de negócio. Exato. Eu acho que matemática é muito importante, português é muito importante, história é muito importante, filosofia é muito importante, mas ensinar um mínimo de empreendedorismo, até de legislação para o brasileiro, eu acho que seria mais importante que o resto. Eu acho que mais importante do que falar direito, do que saber fazer uma conta de matemática, é saber seus direitos e seus deveres. E sabe, tipo assim, algumas coisas que a gente não aprende, né? Então, quando a gente fala até dessa questão, pô, o cara não sabe, cara, é normal. Falar pra você, infelizmente, num Brasil normalizado, a gente não sabe o que é certo, o que é errado. Né? Muitas vezes as pessoas abrem empresas assim, sem direcionamento nenhum. No meu caso foi isso, tipo assim, cara, você segue um sonho, você tem um negócio, você nem sabe por onde começa. Sim. Vai lá, pega um empréstimo, né, assim, vamos pra cima, né, vamos fazer acontecer. 8.000% de juros no banco, se deixar o cara te arranca até o tutano, porque olha pro cara que não, você pode, você consegue te ajudar. Né, você não. E aí, mas assim, Deus é bom, né, que vai colocando pessoas na frente da gente ali, que vai dando um direcionamento, aí basta escutar as pessoas certas também, né? Sim. Então hoje eu atuo praticamente nisso, né? Em me envolvendo com as pessoas. Óbvio que eu não quero e eu tento não ser invasivo em momento algum, de ficar toda hora tentando tirar alguma coisa para eu conseguir me aproximar e me envolver. Não é isso. Né? Eu vejo que a pessoa precisa de ajuda, eu vou falando em doses suaves, né? homeopáticas. E se a pessoa quiser me ajuda, eu tô totalmente à disposição. Né? Hoje você precisa trabalhar, você empreender, se aquilo fizer sentido. Sim. E quando o dinheiro for um mestre disso, tem grande chance disso dar errado. Sim. E eu não tô sendo nem um pouco leviano, tá? E nem demagogo para falar sobre isso. Porque parece demagogia. Sim. E eu não tô também diminuindo a necessidade do dinheiro. Gente, não entendam isso. Sim. Nunca posso diminuir a necessidade do dinheiro, porque é ele que é o recurso. Tudo, né? E é o que faz a movimentação. Se você não aumenta a receita, se você não aumenta a lucratividade, né, diminui os custos, você não consegue dar passo nenhum. Tá? Não entendo que eu estou sendo demagogo quando eu digo que o sentido do seu trabalho não é dinheiro. Mas é porque ele não te leva ao resultado. Agora, o sentido do meu trabalho,
do que eu faço hoje é realmente tentar melhorar a vida das pessoas naquilo que eu posso fazer. Tem um propósito. Esse é o meu propósito. E foi por conta disso, desse meu envolvimento, que eu acabei participando de uma outra empresa. Hoje eu tenho uma empresa em Ribeirão Preto, né, que trabalha com drones agrícolas. Olha que legal. Manutenção, dá cursos, profissionaliza a pessoa que nunca viu aquilo e ela consegue adentrar nesse mercado. Olha que bacana. E a história é muito legal. É uma história muito boa porque era um cliente meu e aí ele tinha esse negócio, o negócio dele foi crescendo e eu sempre me envolvendo muito e ele também dividindo, né, todas as conquistas comigo. E ao longo dos anos foi passando, a empresa dele foi ficando muito grande e eu tentando segurar ele. Falei assim, ó, você tá fazendo assim, assim, assado, toma cuidado, porque é perigoso. E ele conseguia ser um pouco mais louco que eu, né? De se arriscar, de se aventurar e de não se preocupar muito com o que ia acontecer depois, porque ele precisava do resultado atual. Né? E é uma pessoa assim, tinha uma mente brilhante, mas ele vivia hoje. Sim. Literalmente, né? Exatamente. Ele recebeu um diagnóstico, né, que ele estava com câncer. Caramba. Ele fez o tratamento. E no final do tratamento, eu vi que a empresa dele estava passando assim, e ainda passa por problema até hoje. Eu só respiro um pouquinho porque é um pouco complicado, peço desculpas, tá? Porque como eu me envolvi muito, Sim. E ele foi um parceiro meu muito forte. E no final, ali quase alguns meses para ele partir, ele me convidou para fazer parte da empresa dele. Alguns dizem que foi uma bucha que eu peguei, outros dizem que é uma bênção, mas eu fiquei honrado pela atitude dele. Sim. Né, dele querer, falar, Sandro, eu confio em você sem dar R$1. Ele me pediu a minha ajuda para entrar na sociedade. Olha que bacana. Eu entrei, né, junto com a minha sócia, né, eu tenho uma sócia no escritório de contabilidade, e ele só colocou o contrato social pedindo meus dados para que eu conseguisse e possa, né, atuar na empresa dele. Hoje tem a irmã dele num negócio também, que atua comigo. Mas isso para explicar como que eu trabalho com o meu diferencial. Que bacana. Né? Então eu ajudo as pessoas no que eu posso, aquilo que elas ainda talvez não enxerguem. Cara, isso é muito legal porque é o que eu falo muito isso, né? Às vezes a gente dá o nosso melhor, a gente faz o nosso trabalho bem feito, as oportunidades aparecem, né? Muito. Você vê, sempre tem alguém ali olhando, cara, é assim, tudo que a escola de curso que eu tenho, a clínica que eu tenho, também foi tudo assim, que assim, eu não tinha condição de comprar uma clínica, vamos supor. Só que daí as coisas vão caminhando, Deus vai colocando as pessoas certas no caminho e surge a oportunidade de uma melhor maneira ali para você dar continuidade a um trabalho de alguém. Quando você trabalha direito, as oportunidades elas surgem. Eu sempre bem falo, legal, né? sempre falo assim, cara, e é muito interessante a gente pensar nisso. Até na minha área, assim, aconteceu várias oportunidades assim na minha vida. Acho que todas elas foram literalmente assim. E ela aparece quando você sente que você tá meio que no fundo do poço também, né, não? Então, assim, isso é muito legal a gente entender. Quando a gente acha que a gente não merece, porque no final a gente não merece, né? A gente não merece nada, na verdade. O ser humano ele é muito fraco, muito falho, né? Mas é interessante saber que você tá dando o teu melhor. Então ela vai acontecer. E aí fica a dica também, cara. Se pintar uma oportunidade pra você e você é vagabundo, meu irmão, não é oportunidade, tá ligado? Não. Já tô avisando. Não, porque tem gente que confunde. Mano, você é pilantrão, vai. Não, na moral. Na moral. Na moral, você sabe que você é pilantra, né? E aí pinta uma oportunidade maravilhosa, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre que é cadeia. Mas enfim, pode falar. Cara, se for uma boa pessoa. Não, porque é muito legal a gente falar disso daí. Do mesmo jeito que aparece oportunidade pra gente, que tá correndo muito atrás, e essas são oportunidades verdadeiras. Você aparece pro cara que você olha e você fala, pô, não é possível, né? Que se deu bem, meu irmão, aquilo ali, cara, vai dar ruim, porque um olha o do outro, né? Até a inveja é um pecado muito cruel, assim, com a pessoa, que a gente faz uma comparação ali com uma pessoa que às vezes tá fazendo tudo errado.
Sim. E às vezes a gente está demorando mais para crescer, para pintar a oportunidade, né? Até de crescimento numa empresa, por exemplo. Às vezes a pessoa, pô, tá lá dando sangue, chega cedo, sai tarde, trabalha direitinho, dá seu melhor. Aí às vezes o puxa-saco lá, que fala assim, né? Os caras gostam de falar, ele é promovido. Isso é natural, tá, gente? É normal ali. Só que aquele cara não vai ficar, porque a qualidade, ele não tá plantando ali por isso. Foi uma oportunidade que para ele, no momento, ele não vai abraçar, porque não muitas existe vezes as oportunidades aparecem, mas é mais difícil manter nelas, né? Principalmente quando a gente fala assim do mas um empresarial. cara bem disciplinado, igual a gente tá falando. Sim. Pô, quando pinta oportunidade, pintou oportunidade lá pro Sandro. Pô, você tava 100% preparado. Você fala assim, talvez já não tava pro envolvido. negócio, Sim. não pro negócio, mas para receber a tal da benção ali, para compartilhar isso com as outras também. pessoas. Porque Deus prepara, cara. Deus capacita você para aquilo ali. Sim. Mas você tá fazendo por onde? Porque assim, quando a gente até... O Sandro também é bem parte nessa questão de igreja e tudo mais, né? Sim. Quando todas as pessoas que foram abençoadas na Bíblia, ninguém estava sentado debaixo da árvore olhando, Esperando cair cair a do maçã céu, né? e falar, ser ou não ser, eis aqui estão. Ninguém estava viajando na maionese. Todos os Sim. grandes nomes lá, meu irmão, os caras estavam trampando, estavam fazendo alguma coisa, estavam dando seu melhor em outra coisa. Exato. E aí, pintou, Davi foi rei, beleza, mas ele era pastor de ovelha, não tem nada a ver, né? Mas Deus ungiu o cara e o cara não era um vagabundo. Você entende qual que é a Sim. diferença? Então você vai falar de José do Egito, o cara, meu irmão, o cara tá, a hora que pintou a oportunidade, o cara tinha as respostas. Ele era preso. Nossa, de preso pra governador, né? Nossa, enfim, né? Pai, eu não quero falar. Enfim, mas acontece, né? Não, que acontece, né? Tá vendo ou não? Sim. Tá vendo ou não? Meu pai do céu, que referência, hein? Que referência. Que gera as polêmicas, nada a ver. Você não achou que você quer Faz o L, vai, pronto. Então, tem cara que consegue, né? Tem cara que e aí, mas é a mesma questão, né? Não é igual, lógico, pelo amor de Deus. Se fosse dar referência do presidente aí, eu não tô criticando nem nada, o cara já tinha sido presidente, foi um bom presidente no primeiro mandato, não tem que criticar, fez muitas ações, por isso que talvez quando ele saiu, ele tinha um amor, um apelo público muito grande para ser presidente. A gente tá falando de um cara que José não era ninguém na fila do pão. Sim. Tá ligado? Então, assim, Deus capacitou ele ali e o cara foi um excelente governador do Egito, né? Então, assim, pensando nisso, como a gente tá falando em relação à oportunidade aparecer, ela sempre vai aparecer por alguém que tá fazendo alguma coisa já. Tá correndo Exato. atrás, Então, né? pô, eu já pintei muito, você já falou de ser exemplo, eu tenho certeza, porque é isso, né? A oportunidade aparece para quem tá fazendo. E é o que eu falo, para todo mundo também. Quando não existe oportunidade, você trabalha para que ela aconteça. Cria Né? suas próprias cria oportunidades. Exatamente, Luz. Então, a gente precisa ter uma visão de algo que possa melhorar, né? De algo que possa ser, né, algo de bom. E aí você vai lá e começa. Por onde que eu tenho que fazer para que isso dê certo, né? Qual caminho eu vou seguir? Cara, é até legal falar disso aí, é bacana a gente falar, porque assim, hoje a gente vive num mundo, cara, digital, que a comunicação é muito importante. E tá muito fácil mostrar um certo nível de produtividade para você crescer e ser visto e ser chamado. E as pessoas vulgarmente, elas acham que não precisam muitas das vezes, né? Eu falo para meus barbeiros, cara, assim, deixa eu falar, se você crescer no digital agora, se expor e conseguir, o que você pode crescer em 1 ano seria o que você cresceria em 5, 6. Você alcança mais gente, propaganda gratuita. Cara, antes era muito difícil. Diferente da época do panfletinho Nós aí, tá falando né? uma questão, Você era viu? muito difícil pôr cliente pra dentro, cara. Era sacrificante. Você falou 10 horas da noite. Olha, sabe como é que começou a entrar cliente na minha barbearia quando eu abri? Entrava a partir das 6. Você acha que eu fechava que hora? Hora que Deus quisesse, meu irmão. Eu agradecia, só porque eu ficava das 8 da manhã às 6 da tarde sem fazer nada. Você entende? E as pessoas querem do jeito delas. Então era difícil. Hoje em dia não, meu irmão. Hoje em dia eu tô com o Instagram aqui, eu fico olhando, dou um like, dou uma curtida no conteúdo do cara. O cara já olha lá, falou, meu irmão, quer cortar cabelo? Não, já me dá um sorrisinho. Manda uma fotinha assim, ó. Bora ficar bonito, bora ficar elegante. Pô, é muito fácil. Sim. Falando a real, assim, não é que é muito fácil, gente. A concorrência tá muito. Mas eu tô querendo dizer que hoje a gente consegue alcançar Hoje muito mais temos gente. facilitadores. E a hoje. comunicação, é o que você falou. Eu quero algo, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que criar oportunidades. E fala que você quer aquilo. Deseja aquilo, né? Isso é importante falar, né? Então, quando a gente fala que a gente quer buscar,
você fica sempre atento, né? Eu acho que essa é o grande X da questão. Você está sempre com os olhos abertos para tudo. Né? E tem gente que vira e fala assim, nossa, mas como é que você viu isso? Eu falei, cara, se eu não ver isso, a gente não progride, a gente não caminha. Né? Você tem que estar um passo à frente em quase em tudo que você fizer, né, para poder enxergar onde você pode ir, em qual buraco você pode cair ou não. Já tá fazendo uma métrica, visão, né? Ali, né? Sim, a previsão de tudo. É sempre assim. E nesse longo dos anos, como a minha intenção, né, o meu propósito sempre foi tentar me ajudar, primeiramente, e ajudar as pessoas que estivessem ao meu redor, eu descobri a logoterapia. Isso foi em 2017, com uma pessoa que também é cliente do Lucas, né? Luiz Henrique é fantástico. Exatamente. Às vezes que eu tenho as oportunidades de conversar com ele, é um cara acima da média. Cara, pessoa assim, muito, muito importante de se ter por perto. São 5 minutos de informação ali que... valiosos. Exatamente. Então foi num curso que ele deu, que ele me apresentou temperamentos e me apresentou a logoterapia. Né? A logoterapia ela é um estudo, né, que é da terceira escola vienense de psicologia. Né? Por que terceira escola? Porque a primeira é de Freud, a segunda é de Adler, né? E a terceira é de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um psicólogo, um neuropsiquiatra, no caso, que viveu... Eu assisti ao filme lá que o Luiz Henrique fez dele, né? É um documentário mostrando a história do cara. O cara passou por 3 campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Cara, onde tem esse documentário? Tem no YouTube, né? Tá no YouTube, na Lumini, e agora também tá na Prime. Tá no Brasil Paralelo também? Não, Brasil Paralelo, na Prime. Mas, na Prime? Cara, é fantástico. Você vê um negócio, aquilo ali, assim, quando você vê essas histórias reais assim e tudo mais, você sai impactado. E o cara... Enfim, né? Vai conhecer a história, já leu os livros. Eu li o livro do Luiz Henrique também, do Viktor Frankl. Cara, você sai constrangido ali por não querer ser melhor, né? Não e o mais curioso de falar de Viktor Frankl é que a logoterapia já estava desenvolvida antes de acontecer tudo que aconteceu. Né? Ele já tinha essa perturbação, né? Esse incômodo de entender o sentido da vida. Entendi. Qual que é o sentido da vida? E o fator principal da logoterapia é encontrar o sentido da vida. Não que o logoterapeuta vá dizer que esse, Lucas, é o sentido da tua vida. Não, o logoterapeuta, ele vai te dar lentes, assim como o oftalmologista vai te dar lentes para você enxergar o sentido da tua vida, né? Para um direcionamento. Exatamente, para que você compreenda o sofrimento, para que você tenha certo otimismo trágico. Né? E como o Lucas falou, ele passou por 3 campos de concentração. E um deles era Auschwitz. Auschwitz não era nem campo de concentração, era campo de extermínio. Nossa. Quando o pessoal via que o trem estava chegando na estação de Auschwitz, eles já sabiam que ali era o fim. É pesado. Exatamente. Ali é um lugar assim, eu não sei quem teve a oportunidade de conhecer qual que é a energia daquilo, porque deve ser terrível. Terrível você visitar um lugar daquele. E quando eu falo sobre isso, e eu comecei a buscar, e eu até que demorei para fazer essa pós-graduação, né, por conta de oportunidade que eu não estava conseguindo, e aí que ano passado eu peguei e fiz, né, encarei, não tinha meio, não tinha tempo, eu já estava nessa loucura com as empresas, não tinha tempo, já estava preocupado com a receita. Eu estou estudando até 3 da manhã, acorda às 5 e vai dormir às 3. Vai ficar nessa loucura aí. Exatamente. Aí minha esposa olhou para mim e falou, como que você vai fazer isso? Eu falei assim, ainda não sei, mas vamos viver cada dia. E aí fui fazendo, até o final do ano me formei. Não sabia realmente como isso acontecia, e aconteceu. E eu fui buscar, porque eu precisava saber mais disso. E hoje eu não atendo como terapeuta, tá? Desde o começo eu falo... Mas te enriqueceu muito ali, né? Meu Deus, ele salvou meu casamento, a logoterapia salvou meu casamento, salvou minha vida profissional, a minha vida pessoal. Olha aí, que legal. Muito. Então, assim, eu super indico esse estudo para todos. Já falei com o Lucas, acho que o Lucas cansado de escutar isso de mim. Não, eu até falo assim, onde eu que não perco uma oportunidade. A gente tem que criar oportunidades ali de estudar. Tipo assim, eu estudo muito sobre de vez em quando aparece as lives do Luiz Henrique, eu assisto. Vou acompanhar depois. O cara é fantástico. Então, assim, eu estudo muito essas questões também, assim, de outra maneira, né? Eu pego
pego ali e tal, vou colhendo. Já tenho vontade também de fazer, de estudar mais ler os livros. A psicologia é sensacional, né? Cara, por exemplo, ele falou de temperamentos. Olha que legal. O visagismo masculino, cara, cresceu legal, começou a crescer no final de 2023 ali pra cá, tá? Começou a aparecer, principalmente na mídia. O Luiz Henrique tem um vídeo sobre temperamento antes da pandemia, cara. E aí quando começou, por quê? Porque a gente estuda sobre comportamento e temperamento, tá? Então a gente estuda sobre isso. Por quê? Até por entender a pessoa. É muito legal. Hoje o visagismo você poderia passar fácil sobre um psicólogo, eu até brinco ali para um terapeuta, porque você tem que entender a personalidade do cara de dentro. O que sua imagem, o que você quer que sua imagem transmite? Fazer a leitura, né, da pessoa. Tem que fazer a leitura. Então quando você vai entender sobre temperamentos, né, que no caso é melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Quando você vai entender isso, existem características físicas e traços do rosto que mostram isso. Olha que legal. E eu trabalho com o quê? Estudo do rosto, visagismo. Ou seja, o visagismo tem uma relação direta. Tem uma relação direta com isso. E muita gente procurou o Luiz Henrique quando eu estava conversando com ele, e eu fui assistir essa live dele do YouTube lá de, 6 anos atrás, eu acho, 6, 7 anos ele mostrou pra mim. Sim. E assim, é fantástico, é muito atual, assim. Então é interessante a gente entender que para todas as profissões, você já conversou comigo, às vezes você está resolvendo um problema da pessoa lá, que ela está com uma dor crônica, que no final às vezes é até emocional. Muito, acontece muito, principalmente dor crônica. Então assim, a gente entendendo isso é muito importante. A gente pode resolver um problema de um funcionário e às vezes nem é dinheiro. Exatamente. Entende assim? Então você entender a pessoa. O logoterapia é fantástica essa questão. Assim, por isso que assim, eu sempre indico para todas as pessoas, independente da profissão. Né? Eu conheço uma nutricionista que se formou em logoterapia para poder aplicar nos atendimentos. Sim, para complementar o atendimento. E eu falo, o Lucas falou muito bem, nos atendimentos que ele faz, na consultoria que ele faz de visagismo, a logoterapia ela é fundamental. Sim. Se o cara estiver ali, ele tem uma carta na manga gigante. Não é porque você acaba fazendo uma terapia. Hoje é muito fácil, cara. Assim, a gente faz a leitura humana, né? Não é, entenda que a imagem, quando a gente fala de uma imagem de uma maneira geral, né, não só vestimento, corte de cabelo e tudo mais, e os traços, fala muito antes da pessoa falar. Então a comunicação não verbal, olha, ela é responsável ali por 54% de como a pessoa vai te ver. Os primeiros 3 segundos que a pessoa olha em você, ela já é uma pessoa que não tem conhecimento, ela já faz uma leitura 100% sua ali. E aí 54% de chance dela te acertar. Sim. Isso que é interessante, né? Isso é dado, tá? Não é, eu não concordo. Meu irmão, agora você não concorda com você, né? Tá falando de dados reais aqui, né? Porque eu não concordo, tem que ter fato, tal, tem argumento, né? Tem que ter fundamento. Então é interessante. Então, cara, a pessoa quando estuda é muito mais interessante. Aí você fez uma leitura, você sabe que aquela pessoa ali tem às vezes, né, tem um jeito mais acanhado ali de não dar oportunidade. Você já sabe o meio, talvez, caminho de atender aquela pessoa e criar oportunidades num relacionamento. Sim. Né? Interessante isso. E uma parte muito importante da venda é criar um relacionamento ali com o cliente. Não só venda mesmo, né? Mas assim, de uma maneira geral, eu acho assim, quando você cria relacionamento, você cria autoridade. Sim. E aí, cara, mesmo eu não querendo vender, a pessoa vira pra pessoa e fala assim, ô Lucas, eu confio em você, o que você acha? Então, acabou? Sim. Passa o cartão. Já passa primeiro, passa o cartão. Vai brincar, não é? E o engraçado, assim, o interessante, né? E curioso falar sobre temperamentos, porque quando você aprende os temperamentos, você começa a aplicar ele para tudo. Lucas, vocês têm empresas, né? Para cada setor da sua empresa, para cada departamento, são temperamentos diferentes que você precisa. Sim. Então, isso fica muito mais fácil na hora de você fazer o recrutamento, na hora de você colocar a pessoa para trabalhar. Você sofre um pouquinho menos. Porque a gente sabe que quando a gente fala de recrutamento, de contratar funcionários, é algo, né? É um assunto que desgasta e por aí vai. Mas fica um pouquinho menos pior, vamos dizer assim, quando você entende dos temperamentos. Já seleciona por isso. Eu vou até despertar. Eu seleciono bastante. Eu vou muito no DISC, né, na real. Mas eu sei, cara, não dá. Eu aprendi, a gente aprende. Lembra que a gente tava falando? Não. Exatamente. Como é que eu falei? Existe 3 tipos de pessoas. Eu vou falar isso daqui, né? Pode me dar um hate depois. Dá um hate pro engajamento. Vamos lá. Existe o inteligente, o mediano e o burro. Ai, não existe pessoa burra. Vamos lá.
ó. O inteligente aprende com os erros dos outros. Ou seja, sei lá, meu irmão, você vê o cara fazendo alguma coisa errada ali, você viu que deu ruim, você não quer participar daquilo, né? Opa, Já deixa vai tirar quieto. como exemplo. O mediano, vou falar, eu sou mediano. Você aprende com o próprio erro. Ai, Lucas, você bebe hoje? Não mais. Ah, por quê? Eu aprendi, né? Já dei meus trabalhos por aí, já quase bati carro. Enfim, já fiz o que você imaginar de ruim, eu aprendi. Já quase perdi meu casamento por várias escolhas ruins. Então, assim, opa, aprendi, não foi ou não? Sim. E tem o burro, que não aprende. Aí vamos falar do sistema carcerário, por exemplo. Por que o cara tá preso? Vai lá no sistema carcerário, pergunta lá, qual é a sua vez aqui? Terceira, quarta, quinta, sexta vez. E continua aprontando e aprendendo. É um ciclo vicioso. Lógico, a gente pode falar de cultura, pode falar em cima de sociedade, como não sei o quê, de oportunidades. Eu tô falando uma realidade. Se você fez um negócio errado e foi parar preso, aquilo lá não é certo. Você concorda ou não? Então você tem que aprender com aquilo. Isso de uma maneira geral, tá, gente? Só tá dando uma, vamos dizer assim, como é que chama? A gente tá dando uma visão, um panorama pra você entender. Mas de uma maneira geral, são as coisas simples da vida que a gente vai errando, vai acertando, ou vai aprendendo com o próprio erro, ou escuta um cara, igual eu escutei muito o Sandro, muitas vezes ali, falando, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo, e a gente vai aprendendo, vai acertando alguns detalhes ali da nossa vida, não é isso? É, exatamente. E assim, algo a melhorar sempre vai ter, né? Então, quando a gente quer, quando a gente não é burro, a gente quer, né? É verdade. Quando a gente não é burro. Meu irmão, ou pelo menos fantasia, né? Não, o problema, gente, é que assim, ó, nem sempre pra fazer o que é certo, você tem que achar que aquilo é certo. Sim, você tem que jogar o jogo. Como diria o Flávio Augusto, só joga o jogo, meu irmão. Não acha que é certo ou errado. Meu irmão, desculpa, joga o jogo. Joga o jogo. Se o problema agora tá mimizento, o sistema tá mimizento, não, o sistema tá mimizento, cultura woke, tal, você não pode falar um monte de coisa, você tem que tomar cuidado, você tem que tratar as pessoas dessa maneira, joga o jogo. Mas estuda o jogo, joga o jogo para o seu, para tirar proveito numa situação. Sim. Porque, cara, cara, eu fico indignado, meu irmão, quando eu vejo pessoas postando afinidade política e o cara tem uma barbearia, por exemplo. Mano, é uma loucura. Sim. É uma loucura, é uma insanidade, é uma burrice. Porque assim, vamos lá, velho, eu gostando ou não, eu não gosto, mas eu gostando ou não, o Lula ganhou com 51%, certo ou não? E o Bolsonaro ficou com 49%. Eu postar um lado, eu já falo para 51% ou 49% da população que eu não te quero como cliente. Ah, não é assim? É, brother, porque você vai incomodar o outro lado. Não faz sentido, sabe? Tipo assim, é igual o cara ficar, cara, eu não tenho coragem de ir trabalhar com a camisa do Palmeiras. Não, mas não tem nada a ver, eu não tenho coragem, eu tenho amigos, empresários, cara, que fica postando tiradinha de time de futebol. Cara, é deselegante, é feio, torce pro teu time. Ah, mas, pô, eu não... tudo bem, a gente vê, dá pra ver que você vai longe. Sabe, tipo assim, e tem cara que se dá bem, que tá lá em cima. Tudo bem, meu irmão, o cara pode, igual um Pablo Marçal da vida. Nós estamos falando de pessoas reais, comuns, 99,9% da população que não chegou lá ainda. Sim. Você tem uma imagem a zelar, né? Que a gente está falando assim. Então é bem interessante quando a gente entra nesses detalhes assim de fazer o que é certo e o que é errado, mas veste uma máscara ali, meu irmão. Opa, me sinto bonito. Pronto, vai fazer seu trampo. Fazer o que tem que ser feito, né? Na logoterapia a gente tem os pilares, que é responsabilidade, né? Sentido de vida. Isso eu lembro que você explicou pra mim. Tá legal pra caramba. Legal pra caramba isso aí. E liberdade. Você é livre, responsável e autotranscendente. Né? Você tem esses três parâmetros para você viver. Só que não existe liberdade sem responsabilidade. É até vulgar, né? Falar um negócio desse. Exatamente. Né? Vira todo mundo hippie. Aí o que acontece? Quando você tem liberdade sem responsabilidade, vira o quê? Arbitrariedade. Então, assim, não existe mais certo e errado. Sim. Então, Victor Frankl vem dizer o quê? Que quem tem um porquê suporta todo o como. Amém. E quando você fala... É verdade, bonita frase, né, cara? Muito forte. Muito forte. Muito forte.
E se você analisa isso, cara, você A gente vê. suporta tanta coisa, né, cara, quando tem um porquê. É muito louco isso, né? Sim. É o que a gente fala assim, qual que é a sua dor? Cara, quando você descobre a sua dor ali, verdade ali, tipo, por exemplo, eu olho meu passado, assim, quando a gente olha, não sei se você não quer. Cara, eu vim de uma família muito humilde, você falou um negócio bem interessante, né? Sim. Aonde você vai chegar? Cara, eu tive uma benzedeira que ela falou que eu não chegava nos 30. E realmente, se minha vida continuasse isso, eu tô falando que eu tinha 6 anos de idade, cara. 6 anos de idade, eu acho que até os 10, eu fui expulso de 12 escolas. 12 escolas, meu irmão. Caramba. Até o ensino uma médio. confusão, né? Eu era ruim com força. E aí, cara, tipo, aí eu passei dos 30, ela morreu. Eu falei, não tava desejando nada. Mas enfim, mas foi uma transformação. Quem sabe ela não tava tão errada assim, porque aquele Lucas morreu. Aquele Lucas morreu. E não verdade. só morreu, né? Entendeu? Ele morreu antes ali, porque ali, meus pais ajudaram, meus pais mudaram de cidade, sabe? Tipo, muita coisa que acontecia que as pessoas não sabem. Cara, a mãe tem um amor incondicional muito forte, né? De sempre, mesmo você estando errado, tá do seu lado. E eu também tive um pai que me corrigiu no cajado, tá? Não posso reclamar, não. Tipo assim, quando nos caminhos errados ali, nas coisas que eu aprontava, o chicote estralava de murro, corrente, que você imaginava, eu apanhei. O bicho era bravo. E eu respeito muito. Falo, putz, podia ser mais leve? Podia. Mas pra um cara ruim igual eu, meu irmão, eu acho que não ia funcionar. Não podia, então. Não podia. Não podia ser tão Não podia. Apóstolo Mas Paulo, faz sentido, né? Apóstolo Paulo falava isso, né? Que quem quiser viver tem que morrer para si. Amém? E só assim você consegue viver para a vida eterna. Então, foi o que aconteceu. E hoje a gente vive uma sociedade analgésica. Sabe quando não pode ter aquela dor de cabeça que você já vai lá e toma aquele dipirona, né? Aquela Não Neosaldina? quer passar pela dificuldade. Né? Não. Cara, as pessoas têm uma depressão zoada, né? Assim, falando, não é falando, mas falando de maneira geral, só triste, né? Muito. Por que acontece? O otimismo trágico, ele fala sobre isso, a tese do otimismo trágico. Né? Porque que você abraça, né, o sofrimento. Porque não. Bom, Lucas, você vai falar melhor sobre isso do que ninguém. Você faz o fisiculturismo, você é atleta, né? Você estudou em alta performance. Em qual desses estágios foi leve? Nenhum. Para você ganhar. Falando aqui agora, 3 horas da manhã, acorda 5. A fibra. Para você ter a fibra, né? Você apresentar ali, foi fácil, não houve dor. O que mais houve foi dor. É um processo, nisso, né? difícil. Sim, entende? Então, assim, a vida, ela é exatamente esse processo. Sim. Se a gente pensar agora, nós homens, nós fomos feitos para quê? Nós homens fomos feitos para caçar, para plantar, né, para produzir, né, para ser forte, de fato, espiritualmente, fisicamente. Sim. Nós precisamos ser dessa forma. Antigamente, as nossas referências... E hoje em dia, você vai no mercado, você compra tudo isso na prateleira. Como é que fica o homem? Na verdade, não, e o iFood? Você quer mais que hoje você come, né? É muito fácil. A gente tem um aplicativo que a gente leva a comida para dentro da nossa casa em minutos. Então, quando isso, há 100 anos atrás, se você quisesse comer, óbvio que isso aí tem custo, né? Sim. Mas quando você quisesse comer, você teria comidas em minutos. E quando o negócio demora 1h30, por exemplo... Fica bravo ainda, hein? Não vou pedir, não. Você comeu pedido. Cancela! Isso aí. Eu só não cancelo. Eu só falo pra outro lugar, vai demorar minha mãe fala pra cancelar. Eu falei, minha filha, 11h30 da noite. Cara, pra ser fácil isso no passado... Cancelar, eu vou morrer de fome. Pra ser fácil isso no passado, 1h30 é o que você levava pra chegar num lugar pra você começar a caçar. Sim. Andando no sol. E quiçá, né? Se você conseguisse a caça pra trazer pra casa... 1h30 hoje você tá almoçando num restaurante top lá em Ribeirão Preto, irmão. Né? Aí, não, assim, e a antiga era 3 dias de viagem andando. Exatamente. Aí eu falo, os seres humanos eram mais fortes. Por hoje, até psicologicamente. Vou dar um exemplo, cara. Quando espiritualmente, os caras falando, eu não tô falando de fé. Espiritualmente, que eu falo, seria os valores que eles tinham. As referências das crianças. O que a criança queria ser? Sim. Era querer ser um bravo guerreiro. No mínimo, participar de todas as guerras que pudesse participar. Sim. Hoje. YouTube, pai. Eu quero ser YouTube. Esse da criança, né? Não, assim ou não? Eu quero ser YouTube. Não falo nem YouTube, falo YouTube. Eu tento não ser polêmico. Eu não aguento. Eu não aguento essas coisas, cara. Eu fico nervoso. Minha filha fala que quer ser youtuber. Ela não fala, né? Ela assiste as coisas. Não fala. Minha filha é criada no aço. Ela é minha menininha. O amor da vida do papai.
Ela virei pra ela fala quando era pra mim, o que você quer ser, filha? Ela quer ser médica, policial e aranha-fantasma. A menina do Homem-Aranha branca lá. Eu falei, aí sim, filha. Então você vai ser médica, legista e vai bater nos outros de madrugada ainda? Top. Mas ainda bom. Toma um taser de brinquedo. Toma, já vai aprendendo. Não, mas é diferente. Essa geração. Lógico que a gente passa outros valores para ela, porque ela é mulher também. A gente cria numa formatação hoje cristã, coisa que se perdeu muito. A gente fala espiritualidade quando a gente fala. Nós estávamos era um meio de controle, né, gente? Vamos ser sinceros. É um meio de controle muito bom. É que, infelizmente, o Estado é laico, aquelas coisas que a gente pode falar de diversas maneiras. Não sei das quantas. Cara, tudo bem, irmãos. Cria seu filho do jeito que quiser. Eu prefiro criar o minho assim. Prefiro que a menina seja uma pessoa boa, que respeite, que seja forjada, que respeite os mais velhos, que respeite o marido dela no futuro. Né? Porque a maior parte de relacionamento que acaba, a gente vê hoje, é um desrespeito familiar assim, muito grande. Você entende? As pessoas não respeitam, não sabem o seu papel dentro do relacionamento. A gente já falou bastante disso nessa... Nós estávamos falando de formação de caráter, uma coisa muito importante, do 0 ao 7. Como que as crianças de hoje em dia estão formando psicologia, caráter, assim, quando a gente vai estudar, né, pedagogia, eu até comentei uns tempos atrás ali com uma prima minha, eu passei por algumas coisas e eu vejo, isso é muito interessante, 0 a 7 anos tá falando, eu tava falando com uma prima minha, que ela é pedagoga, e a gente tava falando exatamente disso. Tipo assim, e às vezes as pessoas que sabem disso, ela fala, não, a pessoa é assim. Não, a pessoa não é assim. Eu lembro lá atrás como é que ela estava sendo criada e tal. Mas você também. Falei, eu também, porém, meu pai, o bicho ali era duro na queda. E assim, meu pai era rígido, mas o meu pai trabalhava muito e ele me dava orgulho. Então era diferente. Então eu respeitava a rigidez dele. Minha mãe cobrava que eu respeitasse. Então, sabe, tipo assim, existia esse dentro de casa. Meus pais podem não ter sido as melhores pessoas do mundo para um monte de coisa, mas é um casal com 50 anos de casado. Então, assim, só isso aí já me diz muito. Exato. Meu pai errou, minha mãe também, tenho certeza, como todo mundo erra. Mas aí, falando em questão de família, né, me deu muita referência disso daí desde pequenininho, 0 a 7 anos, você vendo dentro de casa isso acontecendo. Esse amor rígido, né? Porque assim, não é um amor oba-oba, né? É um amor rígido, que é onde você aprende direito, mas também você aprende seus deveres desde pequeno, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Não, são as escolhas que a gente faz na vida. E uma coisa que eu achei interessante a gente ter comentado é que, assim, o Lucas partilhou aqui com a gente que teve uma vida que era totalmente oposta do que ele vive hoje, né? Com relação a vivências, né, costumes, hábitos, né, coisas erradas, assim como eu também. Todos nós. De forma alguma eu tô aqui para falar que eu vivi minha vida sempre dentro do que é correto. Fosse bom, né? Exatamente. Tomara que minha filha viva, né? É por isso que a gente... A experiência do aprendizado para passar para a nova geração que não precisa de passar por isso, né? Agora, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas vivem errado, né? Tem a consciência de que isso é errado, só que elas aceitam que essa é a ela, né? Essa é a pessoa. O duro é passar pra frente, você não acha? Exatamente. Porque viver e querer viver uma vida errada e aceitar isso, pra mim também eu tô de boa. Mas você criar um filho ou passar pra frente como se isso fosse certo, eu acho meio difícil, sabe? Tipo, a pessoa não quer resetar. A pessoa não reseta, fala assim, cara, o que eu tô fazendo? Peraí, não tô construindo absolutamente nada. E é outra coisa que eu penso muito. Falei, a gente não pode passar por essa vida, né, falando que você vai pagar boleto, né, e vai cuidar só do que é seu e que não sei o que. Sim. Tem que pagar, né? Será que não precisa? Não só. Não, tem muita coisa boa. Mas assim, nós temos que viver uma vida como se fosse um livro realmente preenchido. Ter uma vida que dê para escrever um livro. Contar isso uma história bacana, exatamente. Deixar um legado é maravilhoso. As pessoas não têm mais essa vontade. Não, cara, ninguém tem vontade de ser absolutamente nada. E é outro ponto que nós temos que levantar aqui, que é o quê? A única coisa que nos diferencia dos animais é essa terceira dimensão, que é poder ser autotranscendente. O que é ser autotranscendente? É sair de si, né? Rapidamente, o animal ele só tem a dimensão biológica, né? E a dimensão psicológica. Psicológica num quesito de, se eu tô com fome, eu consigo ir até algum lugar para comer, né? Se eu tô cansado, eu pego e me deito. A biológica é o que? A árvore, que precisa da chuva para ela se alimentar,
né? Ela não consegue ir até o lugar para se alimentar. Se ela tá cansada, ela vai ficar do mesmo jeito que ela tá. Sim. Esse é o estado, a dimensão biológica. A psicológica, os animais têm, né? Junto com a biológica. E os humanos, as pessoas, são os únicos que têm a biológica, a psicológica e a espiritual. Que é não é ética, tá? Não é fé. É ser autotranscendente. Eu tô com fome. Inclusive, agora, nesse momento, eu tô com fome. Se eu fosse um animal, eu ia ser movido por instintos. Ou seja, independente do que tá acontecendo, eu vou fazer o quê? Eu vou sair daqui e vou procurar comida. Mas eu posso ficar aqui. Sim. Eu sou livre. Para ainda que eu tenha... A racionalidade, vamos dizer assim. Ainda que eu tenha fome, eu consigo me conter aqui. Exatamente. Isso é a única coisa que me diferencia dos animais. É legal você falar disso daí, porque isso aí ele transcende em todos os hábitos, né? Em tudo. Como a gente está falando, de viver uma vida de acordo com princípios, valores, tal. A gente começa a trabalhar nisso daí, né? E a cultura atual faz o quê? Pede pra gente viver os nossos instintos. Porque você tem que fazer aquilo que te faz bem, somente isso. Como se eu fosse somente um animal. Cara, isso me reduz. Te torna um escravo das suas vontades. Ele apaga essa terceira... É louco, né? Porque é interessante assim, ó, que quando a gente fala disso, a gente vai num perfil mais espiritual sobre a situação, a gente fala que a gente não somos mais escravos, né? Do mundo. Ou seja, dos prazeres do mundo. E quando a gente fala prazer, cara, mas Deus não quer que você tenha prazer? Não, cara. Não é isso. Mas que você tenha a responsabilidade e você entenda daquilo que você está tendo. Sim. Porque às vezes a gente vai por uns prazer carnal, até mesmo, né, álcool, droga, enfim, outros sexuais e tudo mais, que é o que acontece muito. Você parece que, tipo assim, meio que tá querendo tirar a pessoa dos focos daquilo que é realmente importante. Né? E a desconstrução, a fase da família, cara, você começa... E aí você tá surgindo mais gente. Eu até tava brincando esses dias, será que se eu assumisse uma postura diferente, meio ruim aqui, com algumas coisas que eu acho, ética e moral, social, cara, será que eu desse uma loucura, né? Largasse minha esposa, sei lá, fizesse umas doideiras assim. Cara, no outro dia eu acho que eu tinha 1 milhão de seguidores. Sabe, tipo assim, no Instagram, assim, numa rede social, parece que tem mais gente querendo te apoiar para fazer algo que denigre a imagem da família, que tal, que te pega um posicionamento muito crítico, do que um cara que às vezes quer ajudar pessoas e tudo mais, construir um patrimônio de uma maneira legal, uma pessoa que quer construir uma família. Não, hoje tá virando, fala assim, tá virando, como é que chama? É menos, né? Hoje a gente vê menos famílias assim formadas, né? Com certeza. Você vê menos. Não, até porque a família... tendo filhos, né? Já diminuiu bastante. A família é a única coisa que salvaria o mundo. É a única família sólida, é a única coisa que salva o mundo. Então, o que mais tem que destruir, né, na visão das pessoas que não têm essa visão, é a família. Né? Você entende? Então, tem um trabalho muito forte para que isso seja desconstruído. E quanto que a gente já pensou, né? Que você falou, a gente pensou no passado assim, cara, eu lembro, também não dava valor. A gente aprendeu, né? É isso que a gente tá falando, de aprender também. E aceitar, né? Aceitar que você estava no erro. E é muito legal o ambiente disso, né, Sandro? Falando a real, né? Completamente. Porque se envolver com pessoas que te tragam esse raciocínio, que te tragam essa mentalidade de coisas boas também. Né? Hoje eu só disponibilizo o meu tempo para fazer isso que nós estamos falando. Falar sobre negócios, empresa, sobre Deus, sobre família. Né? Eu não perco meu tempo falando das vidas das pessoas, sobre algo que não vai me agregar. Eu preciso sempre estar perto de pessoas que saibam mais do que eu. Eu não tenho interesse nenhum de querer mostrar que eu sei mais do que alguém. Eu sempre estou próximo de pessoas que possam me trazer algum tipo de resultado. Né? E eu consiga também oferecer alguma coisa. Hoje em dia, como a gente estava falando, a maioria das pessoas quer viver, né, essa homeostase, né? Não é bom, cara, você ficar rolando aqueles vídeos, você não precisa pensar em nada, de repente aparece alguma coisa interessante ali, seu cérebro faz o quê? Parece que ele faz um carinho no seu cérebro, porque o nosso cérebro é programado para relaxar, né? O nosso cérebro é programado para não fazer esforço, então ele vai sempre te puxar para economizar energia. Exatamente, né? Você pode falar isso melhor que eu, né, Lucas? Então, a gente tem essa programação de fábrica. E quando a gente começa a ir além disso, cara, começa a conflitar. Né? E é só assim, somente assim, que a gente consegue transcender. Né? Tornar aquilo que é. A vida, ela só tem sentido quando a gente serve ou alguém ou algo. Fora disso, quando eu começo a olhar somente para mim mesmo,
Um exemplo que Viktor Frankl usa e que eu sempre uso também é o nosso olho humano. Se não fosse o espelho, você ia conseguir olhar para si? Difícil. Não tem como. Porque o nosso olho não é feito para olhar para si. É para ir além. Sim. Que loucura é isso. Não, é teoria bacana. Que loucura é isso. E o que acontece quando a gente começa a olhar para si? A gente fica doente. Sobre quem que uma pessoa que está com problema de depressão fala? Sobre ela mesma. Sim. Só sobre ela, né? Às vezes não, porque não é ao redor. E aí quando as pessoas escutam eu falando isso, a preocupação é, então eu não tenho que me cuidar. Então eu não tenho que... Não é sobre isso que eu tô falando. Porque você tem que... Não, você se cuidar, o que a gente fala, cara, você se cuidar, você tá cuidando das outras pessoas, exato. Você se cuida por responsabilidade, porque você tem algo a fazer. Então você cuida da sua imagem porque você quer passar uma informação. Sim. Você cuida da sua saúde porque você tem que estar bem para fazer o que você tem que fazer. Sim. Então você se cuida por responsabilidade. Agora, quando você começa a se cuidar somente para si... Mas imagina sentido, como né? é que o mundo tá perdido, carente de conhecimento nessas horas, né? A gente aqui aprendendo, tal, tendo oportunidades, a gente sempre fala, aprenda, cara. Busca pessoas, né? É difícil, mas as pessoas não querem, elas preferem se fechar para conhecimento, para aprender com uma pessoa diferente. Mas é por conta daquilo que a gente estava comentando, né? O nosso cérebro não é feito para se esforçar. E quando você começa a falar para a pessoa que ela precisa buscar essa informação, e aí já aperta esse gatilho, cara, estudo, rapaz, até esse gatilho de estudo é legal, eu tava assistindo... Acabou para tudo! Eu tava vendo um trecho hoje hoje do Café com Destino do Thiago Brunet, e aí ele tava falando sobre isso, por exemplo, sobre livro, cara, e é real, cara, assim, tipo assim, ó, o nosso cérebro foi feito programado para ter uns confrontos ali, ele reduzir carga para ficar mais fácil. Por exemplo, você tá lendo um livro, cara, eu leio bastante, cara, e até hoje, meu irmão, falar pra você, eu paro pra ler, 2, 3 páginas, tô morrendo de sono. Meu cérebro conflitando com você. Ele quer me deixar burro, parar. E às vezes ele tem que conflitar com isso, parar, respirar, jogar água no rosto, ir lá, tomar um café e pum. Aí você vai estudar mais. Sim. E é interessante isso, porque faz parte, né? Ele quer o mais fácil. O que seria mais fácil para ele? Se eu ficasse parado assistindo TV, meu cérebro fio tá ativão. Porque é fácil para ele ver toda a imagem pronta, é fácil para ele ver tudo acontecendo, é fácil para o cérebro. Agora eu pensar, estudar, o cérebro... Né? E o que acontece? Se vocês pararem para reparar, a nossa vida, ela precisa de mínima atenção. O Império Romano foi um dos maiores impérios que houve na história. Mas por quê? Porque eles trabalhavam. Os caras eram shapeados, viu? Os filósofos eram shapeados. Você viu isso aí ou não? Não, você fala sério. Você viu os caras, os filósofos lá? Você vai ver Sócrates, sabe Sócrates? Shapeado. Como? Meu irmão, todo mundo era shapeado. E é verdade, eu vi uma história disso daí, é verdade. Todo mundo era meio que oculto ao corpo, essa parada de se preparar, de forjar o homem. Ser homem, né? De ser aparência de homem, né? Era forte. É uma característica masculina isso, né? Ser forte. Se a gente fosse falar disso daí, isso tudo, enfim, a gente sabe disso, né? A característica do homem, as características são linhas retas e tudo mais, da mulher curvilíneas. Exato. Então, assim, o homem... E o que faz as linhas retas serão homens, os traços musculares. Então, assim, é natural. Então, o Império Romano foi o que mais teve destaque. Sim. Quando tudo começou a ficar fácil na vida deles, quando eles já tinham tudo, vamos dizer assim. Já tinha conquistado tudo. Cara, começou a ficar meio esquisito as coisas. Aí o Senado assumiu, sem maldade, né? Enfim, sempre vem político para estragar os negócios lá. Mas o que eles fizeram? Criaram mínima tensão, que foram os jogos. Pão por circo, você entendeu? Então, a gente precisa entender que nós não devemos fugir das tensões, dessas pressões que passamos. Nós devemos enfrentá-las. E a cultura atual faz exatamente ao contrário. Foge da tensão. Vê uma dificuldade, já quer desviar o caminho, né? E não é que é um culto ao sofrimento. Isso não é, gente. É encarar. A vida não é um morango. Isso é necessário, né? Exatamente. Encarar os problemas. E por conta disso, dessas dificuldades que a gente pode atuar. Porque se não tivesse, a gente ia atuar em quê? Olha, sério, uma conversa dessa aqui dá pra ficar quantas horas? Mas já tem o Sandro lá, cara, depois por mais que ele começou a estudar mais essa parte assim, e por eu trabalhar com gente, isso que eu falo, cara, eu sempre falo pras pessoas, cara, a melhor profissão que existe é a minha.
Eu aprendo demais, cara. Eu aprendo Também, demais. uma hora lá na maca. Não é? Dá pra aprender. Esse podcast começou assim, dessas conversas que a gente tá tendo assim, sabe? Quando a gente tem lá também, a gente tem. Você viu que eu falei pra você que vai ser mais ou menos aquilo lá, né? A gente vai soltando, vai conversando, cada um tem a sua filosofia. Eu e o Lucas, assim, a gente ficava, né, Luquinha, papá, trocando informação, e aí a gente foi tendo a ideia e surge o podcast. E aí que a gente pega, assim, hoje a gente pega as pessoas pra trazer voltado por essa ideia, pra se soltar. Qual que é o cronograma, irmão? Fala aí, vamos ver o que dá. Porque é legal, é uma conversa informal e vai soltando, vai tendo conhecimento. O Sandro não falou nada de contabilidade. Entendeu? Sempre tem que ter um parte 2. Porque no final não importa. Sim. Não importa. Importa é pra quê. E não é por quê e pra algo e pra pessoas, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Servir alguém ou algo. Servir alguém ou algo. Isso. Então é isso importante. Importa que é a profissão que faz isso ou não? Ou importa o Sandro, o Anselmo, por que ele tá fazendo isso, pra quem que ele tá fazendo. Exato. Então é legal isso, né? É muito super legal. Sandro, eu falei que eu ia te falar isso, meu amigo, mas nosso tempo é curto. Falei que ia chegar esse momento. Então, antes de a gente encerrar, gostaria que você desse um conselho pro pessoal, uma dica, a gente sempre pede isso. A pessoa que tá começando agora, que às vezes tá meio perdido aí na profissão, na vida, se você tivesse que dar um conselho para a pessoa que quer performar mais e viver melhor, né, sair da zona de conforto, qual conselho você daria para essa pessoa? Eu digo que a pessoa que está nessa situação, ela tinha que resetar, pausar, né, ter a humildade de reconhecer que estava caminhando até ali por um caminho que não deveria, né, procurar ajuda. Ela não precisa fazer isso sozinha e ela não está sozinha. Né, vai ter sempre uma pessoa à disposição para ajudar, né, e ter o entendimento que ela precisa passar pelo processo, tá? Aceitar esse sofrimento. Né? Então, ela aceitar esse sofrimento, tendo ajuda, né, estando próximas de pessoas que querem ajudá-la, ela não tem como parar mais. Ela fica imparável. Chega como vocês chegaram, né, como graças a Deus hoje eu estou e vou chegar, né, muito mais. Vamos crescendo a cada dia. Né? Eu me coloco à disposição, se de repente houver alguém que precise de ajuda, me procure, eu estou totalmente à disposição de ajudar todo mundo, que essa é a minha missão. Falando nisso, deixe seus contatos, as redes sociais aí para o pessoal seguir, acompanhar você. Não, claro, não. Minhas redes sociais eu não sou tão ativo, né, mas se porventura alguém precisar de ajuda e quiser me procurar, pode me procurar no Instagram, é sandro.anselmooficial. Né? E eu acho que lá é o suficiente para me acharem. Tá? Entender um pouquinho, entra lá, puxa um papo que as coisas fluem. Né? Tenho curiosidade de saber sobre temperamentos, tenho curiosidade de saber sobre logoterapia, sobre autoconhecimento. Amém, isso aí. Top, excelente. Bom, finalizamos então mais um episódio. Com gostinho de parte 2 também. Eu falei, se deixar, vai conversar, fica até de tarde, né? Vou fazer um podcast um dia, eu vou fazer umas 5 horas. Vamos deixar o tempo livre. O Juliano vai Aquelas gostar. lives malucas que tinha na pandemia, né? Sim. Fica 5 horas conversando aqui, vai gravando, Juliano pede um lanche. Tem que ter uns podcasts assim, né? Vamos arrumar um patrocinador de almoço, cara. Quem sabe vai gravar no almoço? Já grava aqui, puxar a marmitinha. Então, tô precisando de um buffet aí bacana. Um restaurante com uma comidinha legal, bacaninha aí, que queira patrocinar a gente. Assim. Não nem come muito, cara. Nem come nem exigente. Um franguinho ali com arrozinho. Cabe dentro da dieta ainda, nem sai do protocolo. Mas enfim, bem legal, o papo flui gostoso. Tem que ter umas polêmicas, que senão não é comigo o negócio. Tem dia que eu tô mais animado pra soltar umas coisas. Não soltei palavrão, hein? Tem que ser delicado, o máximo que eu pude, né? Foi perfeito. Foi top demais. Obrigado, Sandrão. Muito bom, gente. Agradeço aí a presença e o convite. Por ter participado conosco, levar conhecimento pro pessoal. Tenho certeza que foi muito produtivo e que somou muito na vida das pessoas que vão assistir ainda, né? Que vão assistir os cortes que estão por vir. E fica um convite para uma parte 2 pra gente continuar esse bate-papo. Faço questão. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, que irão acompanhar. Agradecer a todos os nossos patrocinadores. E... é isso aí, tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.